Começamos nossa jornada em uma velha casa no meio da floresta, onde uma pequena elfa chamada Lily começou a arrumar a casa, preparar o café da manhã e acordar o seu mestre. E à sua frente apareceu quem vai carregar toda essa história. Este é Zenos. Os dois se sentaram à mesa para tomar um cafezinho da manhã. E é dito que neste mundo, curandeiro de terceira categoria apenas consegue curar ferimentos. Os de segunda categoria curam e confortam, e os de primeira categoria tornam o mundo em um lugar muito melhor. A história do reino de Herzets era profunda com os curandeiros. E olha o tamanho desse palácio aí, isso aqui tá muito desproporcional, tá? É dito que os curandeiros ajudaram a expandir este reino, por isso eles tinham posições de alta nobreza. E eles se reúnem principalmente nos hospitais para continuarem aprendendo a magia de cura sofisticada. Mas em um canto deste reino havia um curandeiro que não recebeu uma licença formal, nem mesmo tinha o certificado para atuar com cura. Este era Zenos. Ele está sempre disposto a curar, contanto que consigam pagar o preço. Zenos ainda avisou que precisava dar uma voltinha pela cidade e iria retornar à noite. Com isso, Lily ficou em casa, preparando o rangão. E logo atrás dela, Carmila apareceu, e essa era uma mulher alta com traços até que sombrios, elogiando o cheiro da comida. Lily falou com orgulho que precisava ser uma boa cozinheira, já que um dia iria se casar com Zenos. E deu para perceber que este ser parecia ser um espírito, já que saiu voando pelas paredes. Então, uma nova pessoa entrou na casa procurando pelo doutor. Esta era Zofia, e iria esperar pelos Zenos. Em seguida também apareceu Linga, que também estava atrás do doutor, e falou de maneira bem esquisita que iria lamber o doutor enquanto ele acariciava sua cauda. Olha as coisas que eu assisto para trazer para vocês, hein, sobrinhos? Me agradeçam se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo, tá? E mais uma pessoa conseguiu entrar na casa destruindo a porta. Também estava atrás de Zenos, e esta era Lowell. E Lily logo mandou ela consertar a porta destruída, e depois poderia esperar pelo médico. Lily perguntou se ela se juntaria ao almoço, e estava ansiosa para uma refeição em grupo com todas ali. Então acabou dando um rolezinho pela casa, saindo da sala também. Este grupinho de garotas decidiu atacar a panela e ficaram apaixonadas pelo sabor deslumbrante deste prato, e estavam comendo igual pedreiros depois do trampo. Lily retornou no momento que elas acabaram com toda a comida, e só falaram que a história era bem complicada, e dava para ver a expressão de ódio no rosto de Lily. As garotas ali começaram a discutir entre si sobre o que aconteceu, e também que precisavam de tratamento do Dr. Zenos, desviando totalmente do assunto principal. Lily mandou pararem de brigar, que Zenos ficaria irritado com elas, e também disse estar bem triste, porque queria comer com todas na mesa, mas não tinha mais ingredientes para fazer comida. Linga ouviu uma voz e logo foi se ajoelhar com a cabeça ao chão. Carmila apareceu e estava extremamente irritada, porque elas acabaram com a comida que ela estava esperando há horas. Ao verem a cena, todas elas se ajoelharam com medo do espírito. E Lily mandou elas recuperarem os ingredientes para fazer a janta, e passou a listinha de compras para elas. Carmila perguntou se a garota realmente não estava bolada, e não era o caso. Lily ficou contente que elas gostaram de sua comida. Então vamos até o protagonista dessa história, porque até agora foi uns 10 minutos de enrolação com um possível harém dele. Nem os animadores estavam aguentando mais. Zenos passou por uma garota, que parecia estar com dores. Mas logo atrás dela, um homem chegou, perguntando o que ela estava tentando fazer ali. E ela avisou que seu estômago estava doendo muito, e por isso foi até o hospital, mas como não tinha dinheiro, não a atenderam. Este homem puxou essa pobre garota pelos cabelos, avisando que uma escrava não tinha direitos de ter um dia de folga só por conta de uma pequena dorzinha. Ordenou que ela precisava voltar ao trabalho o quanto antes, e Zenos apenas observou a cena. Então somos levados até um cemitério, e esta garota foi arremessada em cima de um túmulo, e o homem dizia que este lugar era adequado para um semi-humano imundo, mas dava para ver uma espécie de sombra entrando no corpo da garota. O homem começou a chutar a garota de maneira bem violenta, e a perguntou do porquê ela estava com essa moleza toda, e dava para ver a expressão de dor e ódio dela também. O homem apenas se virou e foi embora, avisando que ela precisava entregar seu trabalho para conseguir comida. Mas logo atrás ela se levantou e partiu para cima dele, rasgando sua barriga com suas garras afiadas. O homem não entendeu o que estava acontecendo, mas começou a correr desesperadamente.
No caminho de volta, encontrou com Zenos, avisando que sua escrava enlouqueceu e começou a atacar tudo e pediu por ajuda. E logo atrás dela, conseguiram alcançar, e dava para ver a sombra em volta dessa garota. Zenos questionou o que eles estavam fazendo no cemitério, e o homem ignorou isso, mas disse que precisava ir para um hospital o quanto antes, e que iria pagar para este garoto distrair sua escrava. Zenos puxou o homem para trás, fazendo cair no chão, isso para evitar que fosse atingido pelas garras da garota. Então questionou para ela o que tinha acontecido, e ela arremessava vários pedregulhos em alta velocidade, e Zenos conseguia desviar sem dificuldades, fazendo umas piruetas no ar. O homem mandou a matar, mas Zenos avisou que seu trabalho não era matar pessoas, então não iria continuar com isso. Porém, o homem logo atrás falou que se o garoto não fizesse nada, ele, um nobre aristocrata, também poderia morrer, e sua vida valia muito mais do que a dessa escrava. Então Zenos teve um flashback do seu passado com vários corpos ao redor, pedindo desculpas porque a sua motivação de vida era salvar as pessoas. Então revelou ser um curandeiro, e mais à frente a garota tinha sacado um pedregulho enorme do chão e atirou na direção de Zenos. Porém, ele conseguiu infundir a mana nos seus punhos e destruiu aquelas pedronas. O homem perguntou que tipo de curandeiro conseguia fazer ações assim, e a garota estava acelerando ainda mais, a sua velocidade estava extremamente alta. Mas ao tentar atacar Zenos, ela foi defletida por um escudo, que a mandou para bem longe. Se chocou com o prédio e o destruiu, fazendo os escombros caírem em cima do nobre. Zenos falou para ela não se mexer, que iria a curar. Dava para ver que sua perna foi triturada nesses escombros. E a garota estava chorando, falando que tudo isso doía muito. Zenos entendeu toda a situação, a garota parecia possuída, então se aproximou dela e colocou a mão em sua cabeça, utilizando da cura. E com isso, uma espécie de energia maligna saiu de seu corpo. E assim, a garota apenas capotou, com seu corpo já curado. O homem nobre ao fundo viu que a perna triturada da garota foi curada em um instante. Ficou pasmo pelo poder de cura deste desconhecido. O prata se aproximou deste homem, que logo pediu por ajuda, mas Zenos avisou que já tinha encerrado seu turno de trabalho, e que ele teria que aparecer no dia seguinte. Claro que o homem ficou nervoso, mas falou para o curar o quanto antes e que iria pagar o que fosse preciso. Tanto é que jogou um saquinho de moedas de ouro à sua frente. Mas Zenos falou que isso aí não dava nem para o cheiro, nem chegava perto do valor da sua cura. Revelou que era um curandeiro clandestino. Tinha uma ocupação obscura, assim como o nobre homem aí, que era visivelmente um ladrão de túmulos. Afinal de contas, sentiu um espírito maligno que veio dos túmulos dos mortos naquela garota. Então avisou que iria levar aquela escrava junto a ele, além do dinheiro, e assim poderia curar o homem. E o nobre apenas concordou, podia fazer o que quisesse com aquela coisa ali. Com isso, Zenos o curou, e o homem apenas se levantou correndo o mais rápido possível dali. Horas se passaram e a garota finalmente acordou e se assustou ao ver o garoto ao seu lado. E ele logo falou que tinha a comprado, e ela revelou que seu nome era Tio. E sem mais nem menos, ele logo a mandou tirar a roupa. Afinal de contas, foi uma compra bem cara e queria ter certeza que estava em boas condições. E como ele era seu novo mestre, ela apenas obedeceu. Esses animadores me quebram em querer mostrar um fã tirando a roupa. Zenos aproximou sua mão e sabia que a dor dela estava vindo de pedra nos rins, e isso estava inflamando seu abdômen. Revelou que tinha seguido ela porque sentiu a sua dor de longe. Então começou a conjurar a sua cura de maneira focada, e de repente a dor da garota passou, e assim como a inflamação também. E ele disse que abriu a barriga da garota, tirou a pedra e fechou novamente. O que era muito estranho para ela, porque nem mesmo conseguiu ver nenhum tipo de encantamento, nem mesmo o corte. Isso realmente não parecia ser normal. Mas, por fim, acabou agradecendo por a curar. Porém, Zenos respondeu que não queria agradecimentos, mas sim um preço à altura. E ela precisaria trabalhar muito a partir de agora. E Tio afirmou que dedicaria a sua vida o quanto precisasse para pagar essa dívida. O prata então entregou a ela um papelzinho com uma lista e pediu para ela se poderia encontrar aquilo. E rapidamente ela viu o que era e foi atrás disso na floresta junto a ele. E lá encontraram as plantas que Zenos pediu mais cedo. E Tio se sentiu meio incompetente, porque achou que era um trabalho super grandioso e difícil, mas era literalmente só achar uma ervinha no mato. Zenos afirmou que ela cumpriu bem o seu dever. Afinal de contas, sempre cobra um preço justo pela sua cura, e também paga um preço justo pelo que espera que as pessoas façam por ele. A garota não tinha entendido, estava inconformada, porque parecia que não tinha feito nada. Então, o prata rasgou o contrato de mestre e escravo,
afirmando que a vida da garota agora era completamente dela, estava livre. Porém, ela não sabia o que fazer com essa liberdade, já que foi escrava sua vida inteira, mas estava bem feliz com essa nova possibilidade de vida. Ao anoitecer, Zenos retornou para casa e logo atrás, as três maluquinhas chegaram também com vários ingredientes em excesso, prontas para pagarem a Lily pelo que fizeram mais cedo. Carmila foi até Zenos e notou que ele tinha feito algo legal na rua e começou a rir disso, tirando uma onda com ele, já que viu o pote de ervas cheio na estante.